Centenas de astros de Hollywood resolveram enviar uma carta aberta ao maluco do Donald Trump pedindo proteção ao cinema, TV e música contra os avanços da inteligência artificial. Como se adiantasse alguma coisa ficar enviando carta aberta, né? Assim como fizeram Paul McCartney e Elton John no Reino Unido ao liderar um movimento pedindo a mesmíssima coisa. Nesse vídeo eu vou explicar por que isso está acontecendo e por que essa ameaça da inteligência artificial é sim muito real e pode afetar a todos nós. Presta atenção. Um monte de bandas de metal estará aqui no Brasil no festival Bangers Open Air, que vai rolar no início de maio de 2025, aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. Festival que vai trazer um monte de atrações legais e divertidas, tipo Saxon, Paradise Lost, o Kerry King, né, em carreira solo, né, a Doro, o Vader, Municipal Waste, Glenn Hughes, Dark Angel, Armored Saint e mais outras atrações internacionais e brasileiras, todas atrações bem legais. Garanta já os seus ingressos, então clica aqui no link abaixo para você ter todas as informações e adquirir os ingressos para esse festival que vai ser bem bacana. Meu amigo e minha amiga, esse tal de documento foi entregue dias atrás a um tal de Departamento de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca. E entre outros puxa-saquismo, né, a respeito da importância da indústria do entretenimento americano, que gera mais de 2 milhões de empregos, blá, 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 blá. Esse documento denuncia que indústrias criativas e de conhecimento dos Estados Unidos, ou seja, empresas de inteligência artificial, são uma ameaça econômica e principalmente artística. Isso mesmo, econômica e artística. A tal carta aberta tem a adesão de 400 artistas e diretores, incluindo Paul McCartney, Ben Stiller, Guillermo del Toro, Cate Blanchett, Paul Simon e mais um monte de gente famosa, e é uma resposta direta a um decreto totalmente a favor da inteligência artificial assinado em janeiro pelo Trump, que pretende abolir o controle governamental desnecessário da inteligência artificial. E o que isso significa? Significa que isso visa favorecer o mercado próprio americano nesse segmento, tentando impedir a entrada das concorrentes chinesas no próprio mercado americano. Tudo isso ocorre quase ao mesmo tempo em que um monte de astros da música britânica, liderados pelo mesmo Paul McCartney e pelo Elton John, se posicionaram veementemente contra o plano do governo britânico de instalar o uso livre de material protegido por direitos autorais para treinar modelos de inteligência artificial. É óbvio que a grande preocupação é que os artistas passem a ser roubados, né? Se essa lei de inteligência artificial do país vier a tirar dos criadores o direito de autorizar ou não o uso das suas obras e ser remunerado por isso, né? Já que isso vai permitir que grandes empresas globais de tecnologia tenham acesso facilitado e gratuito ao trabalho dos artistas para treinar as suas próprias inteligências artificiais e criar músicas concorrentes. Isso propiciaria a desenvolvedores de modelos de inteligência artificial usar todo e qualquer conteúdo disponível da internet gratuitamente para o desenvolvimento dos seus modelos. Seria um retrocesso total na proteção aos direitos autorais. Sacou? Outro absurdo lá do Reino Unido é que a monitoração em toda a internet e notificação a todos os desenvolvedores de tecnologia para que não usem os trabalhos, as músicas, ficaria a cargo dos próprios artistas e dos compositores. Isso significa que, se o próprio autor da música não reclamar, o uso está liberado. Isso é um absurdo total. Se a coisa não for brecada,
logo teremos um tsunami de ferramentas de inteligência artificial substituindo compositores e artistas humanos. E eu digo tsunami porque isso na verdade já existe, principalmente no meio publicitário, em que a moda agora é criar jingles e criar temas de campanhas publicitárias feitas totalmente por inteligência artificial. A verdade é que, lamentavelmente, nos últimos tempos, foi no campo das artes, particularmente a música, o cinema e as demais manifestações culturais, em que aconteceram as maiores invasões desmedidas e antiéticas desse fenômeno que ameaça, sim, a própria essência da criação humana. Não é de agora, inclusive, que artistas e músicos têm alertado a respeito dessa ferramenta que, à medida que se aperfeiçoa e se expande, né, em termos de possibilidades, ela entra nos territórios criativos de uma forma cada vez mais irreversível e sem controle. Não tem como ignorar os impactos dessa invasão digital e, mais ainda, os riscos que a inteligência artificial, quando usada sem limites, vai gerar em termos de manipulação, falsificação e até mesmo criminalidade. A inteligência artificial, assim que ela chegou no universo artístico, ela foi vista logo de cara com grande empolgação, né? Com promessas de inovação, de evolução, blá blá blá, blá 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 blá. Só que nos dias atuais dá para perceber que a criação humana ela está sendo ameaçada pela facilidade com que algoritmos podem gerar, recriar ou manipular músicas, filmes, imagens e qualquer forma de arte. Artistas e músicos que antes viam a inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar, já começaram a se preocupar com a capacidade dessa tecnologia de substituir a mão humana, de apagar a criação autêntica, original e até mesmo a capacidade de gerar produtos artísticos falsificados, sem qualquer tipo de critério ético e sem qualquer responsabilidade. Eu nem preciso explicar que o principal problema com o uso desmedido dessa ferramenta na música, no cinema e em outras formas de expressão artística está na questão da autoria. Por quê? Porque a inteligência artificial ela pode reproduzir de um modo absurdamente impressionante o estilo de qualquer compositor, de qualquer músico, de qualquer cineasta, de qualquer artista. E ela consegue, por exemplo, gerar uma melodia que imita perfeitamente os acordes de uma música famosa ou é capaz de criar uma voz que soa exatamente como a de um cantor específico. Daí para produzir uma canção que nunca foi gravada por um ser humano, mas que soa quase idêntica a algo de um artista consagrado, isso é mais do que um passo, isso já é uma realidade. E então se abre um campo absurdamente grande para falcatrua, para falsificação e para manipulação. Porque já é possível, por exemplo, hoje criar músicas que imitam o estilo de um artista falecido, ou mesmo compor álbuns inteiros que simulam a voz de um cantor que já não está mais entre nós. Quem garante, por exemplo, que a reprodução de uma música ou de um filme não vai ser manipulada, não vai ser alterada ou mesmo usada para fins comerciais sem o consentimento dos artistas ou mesmo dos seus herdeiros? No cinema, a inteligência artificial ela já cria personagens digitais que falam e agem como figuras públicas ou estrelas falecidas, sem qualquer controle sobre o uso da imagem ou da voz dessas pessoas. Então hoje, você sabe muito bem como é que está a esculhambação no uso da inteligência artificial que imita a aparência, as vozes e o som de artistas humanos. Um exemplo disso, por exemplo, são as deepfakes, que permite a criação de vídeos hiperrealistas em que a imagem de uma pessoa pode ser manipulada para fazer parecer com que ela está dizendo ou fazendo algo que nunca aconteceu. Outro dia eu vi um meme de inteligência artificial que mostrou a juíza de futebol Edna Alves dando um beijo de língua no Memphis Depay no final de um jogo. O que teve de débil mental que acreditou nessas imagens foi um absurdo. Tanto que inclusive virou meme. Então esse tipo de falsificação vem sendo usado para enganar o público completamente estúpido, claro, né? E até para prejudicar a imagem de uma pessoa, sendo inclusive um terreno muito fértil para criminosos que visam explorar a vulnerabilidade
da tecnologia para fins ilícitos. Então, meu amigo e minha amiga, os avanços rápidos de inteligência artificial, eles apresentam uma série de questões jurídicas e éticas que precisam ser encaradas com urgência. Por quê, cara? Porque a falta de uma regulamentação clara e muito precisa sobre o uso da inteligência artificial nas artes abre espaço exatamente para o que eu falei, para abusos. Como é que se vai responsabilizar alguém por uma obra gerada por um algoritmo? Quem é que detém os direitos autorais de uma música criada por inteligência artificial que simula o estilo de um artista falecido? E se a obra for manipulada sem o consentimento do autor original, quem vai se responsabilizar por isso? Então, o caos jurídico que isso pode gerar, cara, é imenso. E os artistas, por não encontrarem proteção nas leis atuais, cara, eles se veem à mercê de um sistema que não reconhece o valor da originalidade, da expressão artística, até mesmo da alma de um artista. Como eu falei agora há pouco, o impacto econômico também não pode ser ignorado. Porque o uso em massa de inteligência artificial para gerar, por exemplo, músicas e filmes de baixo orçamento, pode deslocar os criadores humanos do mercado e isso vai gerar um cenário em que as empresas podem optar por comprar a inteligência artificial para produzir conteúdo, sem a necessidade de contratar artistas, sem a necessidade de contratar compositores ou cineastas. E isso pode ter consequências terríveis para a indústria criativa, desempregando milhões de pessoas e criando um ambiente, cara, onde o trabalho artístico genuíno vai se tornar uma raridade. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa confusão toda, desse imbróglio todo de inteligência artificial sendo usado no meio artístico. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você é a favor do uso você é a favor do uso desmedido da inteligência artificial? Você acha que tem que ter regras? Ou você é contra o uso da inteligência artificial? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.